Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a porta das ovelhas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as ovelhas que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs que nos acompanham através do YouTube, do Facebook, do Instagram, a liturgia de hoje, do quarto domingo da Páscoa, é reservado à figura do bom pastor. A igreja não apenas presta uma homenagem, mais do que isso, ela exalta Jesus como aquele que encarna, que bem representa, que tem o perfil ideal, pleno, verdadeiro do bom pastor. Aliás, a figura do bom pastor não era uma figura desconhecida do imaginário cultural do povo de Israel e nem dos povos circunvizinhos. Na verdade, historicamente, todos os povos daquela região, aliás, a humanidade se constituiu primeiramente com um regime de homens e mulheres chamados nômades, que viviam uma vida nômade, ou seja, não tinham local fixo de residência, por um simples elemento. No início da humanidade, os homens e as mulheres não desenvolveram, não tinham ainda o controle, o desenvolvimento da técnica da agricultura, do plantio. E aí então era necessário mudar-se de regiões assim que aqueles viveres eram consumidos, os frutos da terra, eles mudavam para outras regiões, muitas vezes impelidos pelo clima, pelo tempo, mas também pela falta de alimentos. O homem passou a ser sedentário, ou seja, residindo em determinado lugar, quando ele, então, adquire o domínio da técnica do plantio. Até então,
O homem não plantava, o ser humano não plantava. Ele vivia dos frutos e dos alimentos que a natureza produzia. Não havia essa disposição nem o conhecimento necessário para se plantar. Com isso, o que acontecia? Os homens e as mulheres partiam para aqueles lugares, para outros lugares, quando se esgotavam os alimentos. E levavam seus viveres, seus animais, seu rebanho, normalmente pequenos rebanhos, cabras, ovelhas, sobretudo naquela região de Jesus, onde pastagens eram muito escassas. Então não fazia parte, por exemplo, da cultura alimentar deles. Carne de boi, por exemplo, não é parte da cultura do povo de Israel daquela época. E nem o de hoje, devido à escassez de alimento. Então, o que se podia sustentar, alimentar, era o pequeno gado. Quem é que conduzia estas pessoas? Quem é que conduzia este povo, aquela família, aquele clã, aquela tribo, quando ela migrava de um lugar para o outro? Era justamente o chefe do clã. Era o patriarca. Era o pai daquela família. Era o chefe que conduzia aquela família numa dimensão muito maior. Normalmente o homem mais velho. Era ele que encarnava esta figura de pastor. Pastor não era simplesmente, no tempo da Mesopotâmia, por exemplo, no tempo do nosso pai Abraão, não era simplesmente aquele que cuidava de animais, que guiava os animais também, mas era aquele que guiava as pessoas e com elas também os seus viveres. E por que ele era tão emblemático? Porque esta função era confiada aos homens. Na ordem, na classificação cultural, eram os homens que tinham esta função. Mas era uma função de muita significância e de importância no povo de Israel. Por que, meu amado irmão? Porque o pastor era aquele que conduzia as pessoas em segurança pelo caminho, os animais, tinha conhecimento das rotas e conduzia para onde? Para terras onde existia abundância de alimento e de água. E com ele toda a família o seguia. Então ele não transmitia simplesmente, apontava simplesmente um caminho, não. Ele transmitia uma segurança. Por isso Jesus diz, as ovelhas conhecem a voz do pastor e nele confiam. A Escritura Sagrada é rica em nomes de homens que desenvolveram esse pastoreio. Abraão, nosso pai, Moisés, Davi e tantos outros homens que foram célebres pastores, homens que ganharam a autoridade e a confiança do povo justamente porque Deus os chamava para conduzir. Com o tempo, com o desenvolvimento da compreensão do termo, é onde Deus é o pastor por excelência. Israel trabalhava sempre com essa concepção. Quem era o pastor por excelência? Quem era aquele que fez sair o povo do Egito? Era Deus, aquele que conduzia o povo de Israel. Com o tempo, as autoridades, quando a sociedade de Israel foi se constituindo, as autoridades foram imbuídas desta missão de pastorear. Infelizmente, nem todas elas tinham essa consciência e esse comprometimento espiritual com Deus e o zelo com o povo. Nós temos, obviamente, grandes reis que foram verdadeiros pastores. Davi, seu filho Salomão, mas Esaú, que foi o primeiro rei de Israel, não foi um bom pastor do povo de Israel. O filho de Salomão, chamado Roboão, também não foi um bom pastor, porque se preocupou mais consigo do que com o seu povo, com a missão. Jesus não. Jesus recupera este termo. Justamente num período onde Herodes, que era o rei, não se dignava a cuidar do povo. Onde Anás, Caifás, que era o sumo sacerdote, não se dignava a cuidar das pessoas. Jesus não. Jesus encarna a figura do bom pastor. Ele é um enviado do Pai. Ele é o pastor por excelência. Por isso que ele conquista o coração das pessoas. Por isso que as pessoas o ouvem. Porque notam
que ele tem preocupação. Quais são as características, por exemplo, lá do capítulo 34 do profeta Ezequiel? Você conhece esse capítulo, com aquele famoso canto: qual pastores em dia de sombra não cuidaram, o rebanho se perdeu, vou sair pelos campos e recolher o que é meu. O capítulo 34 do profeta Ezequiel. Jesus é aquele que vai ao encontro. Por isso que as pessoas gostavam de Jesus. O bom pastor precisa ter características, traços na sua vida. Que traços são esses? Zelo, preocupação, carinho, solidariedade, cuidado. São marcas do bom pastor. São inerentes a ele. E as pessoas encontravam isso em Jesus. Jesus, por exemplo, dispensava tempo para elas, coisa que o sumo sacerdote não fazia, coisa que os sacerdotes não faziam. Basta ver, por exemplo, a parábola do bom samaritano. O sacerdote era o pastor por excelência. Quando ele viu o irmão caído no chão, ele adiantou o passo, porque não tinha zelo, não tinha apreço, não tinha amor pelas ovelhas. Não, o samaritano foi um bom pastor. Por isso que as pessoas amavam Jesus, porque Jesus transmitia a elas esse sentimento de apreço, as acolhia, curava os enfermos, dava atenção às crianças, ouvia as viúvas, as idosas, sentava para com os homens, para os mais marginalizados. E aí as pessoas passaram a amar Jesus. Por quê? Porque tinham nele aquilo que não conquistaram do rei e nem dos sacerdotes do seu tempo. Não são todos, mas a grande maioria não parava para dispensar atenção. E eram, por excelência da função, pastores também. O rei deveria ser um pastor, o sumo sacerdote deveria ser pastor, os sacerdotes deveriam ser o pastor. A igreja, a sua igreja, a igreja católica, no qual nós fomos batizados, inseridos aqui, na pessoa do Cristo, na Trindade, ela deve ser uma escola de pastores. Pastores e pastoras. Faz parte da nossa vida. O cuidado, a preocupação. Por que as pessoas procuram a igreja? Às vezes nós nos perguntamos assim: as pessoas vão à igreja só para buscar uma cesta básica, aquelas pessoas que vão à igreja estão interessadas. Não. Antes de chegar até nós, elas bateram em muitas portas. Nenhuma delas se abriu. Por que procuram a igreja? Por que procura o padre? Por que procura o coordenador da comunidade, ou a coordenadora, o coordenador de uma equipe, a coordenadora? Por que procura uma liderança cristã católica para buscar apoio? Porque sabe que nós temos o zelo e o cuidado com as pessoas, o carinho. Ninguém que bate na porta da igreja sai sem receber uma resposta, uma palavra de esperança. As pessoas nos procuram porque sabem que a igreja representa e transmite os sentimentos de Jesus, que é o do cuidado, do zelo. Vou na igreja porque estou interessado no alimento, na cesta básica. Não. Pode ser que algum ou outro só pense nisso. Não, mas a grande maioria sabe que numa igreja, na comunidade católica, na comunidade cristã católica, vai encontrar afago, vai encontrar receptividade, vai encontrar solidariedade. Por quê? Porque isso é nossa natureza. E quando nós celebramos a figura do bom pastor, meu amado irmão, minha amada irmã, aquele no qual nós passamos, ele é a nossa porta, ou seja, ele é que abre as portas do reino de Deus para nós e nos acolhe nesse redil, nós compreendemos a importância do cuidado e valorizamos o cuidado. Somos, por excelência, pastores e pastoras. Cuidamos primeiramente dos nossos? Sim, daqueles que estão ali próximos, claro. Os pais são pastores dos seus filhos, mas os filhos também precisam cuidar dos seus pais. Sim, numa família, todos nós desenvolvemos esta missão, esta vocação do cuidado, do carinho, do zelo, da atenção. Quantos netos cuidam com carinho dos seus avós? Quantos filhos dispensam tempo aos seus pais, depois de uma vida toda sendo cuidada por eles? É a vocação do pastor. Quem é que necessita de cuidados? São só os doentes? São só os necessitados? Não! Faz essa experiência no momento que nós estamos vivendo agora. Como sentimos falta das pessoas, da presença delas na nossa vida. Estamos em casa, de forma voluntária, obviamente, não é? No nosso isolamento, mas dá uma vontade de encontrar os irmãos. Por quê?
Porque somos necessitados de amor, de atenção, de carinho. Isso são elementos do zelo do pastor ou da pastora. A igreja é uma comunidade que deve formar sempre pastores. Aqui nós precisamos nos cuidar bem. Por isso que Pedro vai dizer, suportai-vos. Suportai-vos. Mas suportar aqui, meu irmão, não é a compreensão que nós temos hoje da palavra. Eu suporto porque eu sou obrigado, ou seja, aquela convivência forçada, porque não tem outra forma. Não. Suportai-vos aqui está na linha, na dimensão da cruz do Senhor, ou seja, da misericórdia, da paciência. A palavra suportar aqui precisa ser compreendida como paciência. Paciência com o outro, paciência com a outra. Assim como as pessoas têm paciência para conosco também. Isso é nos suportar no Evangelho. Suportar aqui no sentido do suporte, do ser apoio. A igreja é lugar do cuidado. A igreja é, por excelência, o local onde as pessoas devem se sentir amadas, respeitadas, em segurança. Por isso que nós não podemos abrir mão desta missão. Mas veja, a igreja não é só um local físico. Já dizia Paulo que nós somos templos do Espírito Santo. Sua família é uma extensão da igreja. A igreja é doméstica. Como é que você está cuidando dos seus? Cuidando com amor, cuidando com zelo? Nós temos vivido agora um tempo de uma riqueza para perceber a importância do cuidado. Nós temos falado muito da solidariedade do nosso povo e que está sendo manifestada de diversas formas. Mas como nós temos valorizado hoje, parado para perceber quanto uma classe de profissionais é tão importante. Muitas vezes quando nós falamos aqui dos profissionais da saúde, me perdoe se alguém da área da profissão médico, né, está nos ouvindo, a sua função é fundamental. Muito importante. Ela é fundamental na transmissão do conhecimento, do cuidado. Mas quando nós falamos de saúde, nós valorizamos somente os médicos, lembramos somente dos médicos, dos profissionais. E os outros profissionais? E os técnicos de enfermagem, as enfermeiras, aqueles que trabalham no laboratório, colhendo exames. Hoje nós estamos vendo como eles são importantes. Até ontem eram pessoas anônimas. Ah, conhecemos o nome do doutor fulano de tal, mas ninguém conhece a enfermeira fulano de tal, ou o enfermeiro fulano de tal, ou o técnico de enfermagem, ou aquela que vai lá no quarto, no leito do hospital para colher o sangue. Hoje nós estamos valorizando essas pessoas. Por quê? Porque nós estamos vendo quanto elas estão se consumindo a sua vida no cuidado com os enfermos. E não é só do coronavírus, não. Cuidado com as enfermidades gerais. Às vezes nós não temos paciência com essas pessoas. Às vezes chegamos lá no hospital, demora um pouquinho, começamos a reclamar. Às vezes chegamos num posto de saúde, onde as pessoas estão ali há 10 horas, num plantão que em média dura 12 horas, um plantão extenuante, muitas vezes sem recursos necessários para poder apresentar um serviço de qualidade tão fundamental. Perdemos a paciência com essas pessoas, reclamamos, às vezes somos agressivos. É óbvio, existem aqueles profissionais também que precisam valorizar um pouco mais os pacientes, mas são uma minoria. Hoje nós estamos vendo essas pessoas. Interessante falar de cuidado. Eu vi um testemunho de uma enfermeira que ela dizia assim: tem 15 dias que eu não vou ver a minha filha. Minha filha tem 3 aninhos. Mas devido ao momento que nós estamos vivendo e esta crise que nós estamos tendo na área de profissionais, a nossa carga, a nossa jornada de trabalho passou a ser mais intensa. Não dá para mim ir em casa. Nós temos muitas colegas aqui, companheiros que são idosos ou que estão no grupo de risco, não estão podendo estar aqui conosco. Tem 15 dias que eu não vejo a minha filha. Ou seja, alguém que deixou, no caso dela, a filha estava aos cuidados do esposo e da mãe dela. Mas alguém que deixou a filha tão amada, a convivência da família, para se dedicar ao outro. Dá para perceber a presença de Jesus, o bom pastor, no testemunho desta mulher. Ela dizia assim: muitas vezes o nosso trabalho aqui é muito extenuante. Às vezes trabalhamos 12 horas, folgamos um pouco, voltamos para trabalhar. Mas nós sabemos, a realidade agora é diferente. O momento é de muita dificuldade, muita luta. O sacrifício, muitas vezes, nos impõe deixar quem nós amamos para cuidar do outro, dizia ela. E muitas vezes nos esforçamos e não conseguimos dar a vida
ou manter a vida daquela pessoa que está acometida de uma enfermidade. Mas ela continuava cuidando. Vejam, é a presença de Jesus, o bom pastor. A gente fala assim, mas está ali porque precisa, tem que trabalhar. Não, não é só isso. É o espírito do bom pastor. Todas as vezes que você cuida de alguém com amor e com carinho, você está sendo bom pastor, uma boa pastora para essa pessoa. E mais, está cuidando do próprio Cristo, porque o próprio Cristo dizia isso, todas as vezes que cuidasses de alguns dos meus irmãos, era de mim que estava cuidando. Pois bem, nós nos sentimos cuidados pelo bom pastor. Nós precisamos de cuidados, mas precisamos também de cuidar. Quem ama o bom pastor, ama as suas ovelhas. Nunca deixe de medir esforços para cuidar das pessoas. Cuidar com palavras, cuidar com carinhos, com gestos. Ou seja, formas que você externa através do seu ser que demonstram o apreço, o carinho que você tem para com todos. E vejam, o bom pastor não era aquele que cuidava somente daqueles que ele conhecia, não, cuidava de todos. Essa enfermeira que deu esse testemunho não conhecia os seus pacientes, aqueles que estavam na sua mão. Cuidava deles, cuida deles com muito carinho e com muito amor. Que Jesus, o bom pastor, nos ensine a ter o zelo por cada pessoa. Que a igreja seja esse local do encontro, da misericórdia, da caridade, onde os irmãos se amem, porque esta é a nossa missão. Quem conhece o bom pastor sabe e entende do quanto é importante o cuidado, o zelo pastoral. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana de paz e que o bom pastor vos acompanhe. Graças a Deus. Senhora,